Eu sou filho do Daniel e da Andréia, talvez vocês já conhecem, né? Claro. Sou genro do pastor Renato, aqui da igreja, da comunidade evangélica da Zona Sul, em Zurique, na Suíça. 20 anos atrás, meu pai me levou na igreja e desde lá eu nunca mais soltei, larguei a fé. Tô do lado do meu pastor. Hoje eu também sou pastor, junto com minha esposa. Somos casados, tenho 11 anos, temos 3 filhos abençoados, né? E hoje já é meu terceiro culto. Tivemos culto na nossa igreja também, eu traduzo, eu sou tradutor lá. Tivemos que dividir em 2 cultos lá, no máximo 50 pessoas que podem se reunir. Então, todo mundo está se adaptando, né? E eu acho muito bonito a direção que os pastores deram à igreja aí em Vitória, né, de ter cuidado com essa situação que nós estamos passando, e cada igreja é diferente, cada igreja tem os seus líderes, Deus dá a direção para cada uma, certo? Como está escrito em Apocalipse, que Jesus, os pastores, os líderes estão nas mãos de Jesus, certo? Os 7 anjos, as 7 tochas que são o Espírito de Deus, como está escrito em Isaías 11, Espírito da sabedoria, de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Amém? Então, nesse tempo, temos que ser muito unidos, confiar que a liderança está nas mãos de Jesus, certo? A igreja está nas mãos de Jesus. Eu quero agradecer à igreja, cada um que está participando aqui. Né? Eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte, morei um pouco em Vitória e quando eu tinha 6 anos, os meus pais mudaram de volta para a Suíça. Então, escola e tudo, eu fiz tudo aqui na Suíça. Então, meu português é um pouco enferrujado, me perdoe. Aleluia! Hoje eu quero falar um pouco sobre a fé, eu quero levantar seu ânimo, que você possa acordar amanhã cheio de força para essa semana. Amém? E tem alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração. Essa semana eu telefonei com o pastor Derones, certo? E perguntei, tem uma direção, alguma coisa que você quer falar para mim? Ou o Espírito falou para você, para eu levar a pregação? Ele falou, prega aquilo que o Senhor falar com você no seu coração. Então eu vou fazer isso, você obediente. Amém? Em Salmo 118, 24, é um dos versículos mais fortes para mim, certo? Na minha vida. Eu não começo um dia sem proclamar esse versículo sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Está escrito, esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Certo? E Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é a circunstância da vida, não é se está tudo bem ou se está tudo mal. Deus, ele é imutável. Ele é o igual. Ele era, ele é e sempre será igual. Amém? Ele é a nossa rocha, o fundamento da nossa fé. E quando eu acordo de manhã e declaro isso sobre minha vida, eu sei que não importa o que acontecer, ele sabe de tudo. Ele tem tudo em suas mãos. Ele conhece cada cabelo que cai da nossa cabeça. Ele conhece todo momento, tudo que nós estamos passando. Mas a alegria aqui que ele está falando, nesse salmo, é uma alegria que não vem dessa terra. É uma alegria espiritual. É uma alegria que vem do Espírito Santo, que te enche com fogo. Igual agora, já é o terceiro culto. Estou cansado, mas continuo perseguindo. É uma força que vem do céu, uma alegria que vem do céu. Nós sabemos que quando tem as motivações externas, estou agora com um bom salário, um chefe mandou fazer isso,
não sei o quê. Isso tudo passa. Aí você pode voltar para a mesma fraqueza que você estava. Mas se sua vida é baseada na alegria do Senhor, nessa força do Espírito Santo, não tem nada que pode te abalar. Não tem nada que pode te puxar para baixo. Paulo, ele sabia disso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27. Eu quero ler aqui, porque a palavra de Deus, amém, tem poder para salvar. Está aqui escrito, Paulo está escrevendo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fatiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Aí olha só o que ele fala em 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo, ele foi apedrejado, maltratado, naufrágio. Pensa numa pessoa que sofreu. É o Paulo. E tudo isso que ele passou na vida dele, ele chama de uma leve e momentânea tribulação. Olha só a força desse apóstolo Paulo. Graças a ele, nós temos a nossa Bíblia. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele foi alguém que nunca desistiu. Mas olha só o que ele fala em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O foco de Paulo estava no Senhor, no céu, no alto. A esperança dele não estava baseada nas coisas da terra. Jesus disse que ele nos dá vida, e vida em abundância, certo? Mas a nossa esperança não pode ser nas bênçãos que nós recebemos nessa terra. Um salário, um desejo que nós temos, desejo de consumo, um bom carro, uma boa casa. Muitas pessoas nós vemos que vão para a igreja por trás de bênçãos. Mas Paulo, ele estava atrás do abençoador. O desejo dele era um abençoador. E eu penso que ainda mais nesses tempos, que a gente não sabe o que vai ser amanhã, nem 5 minutos depois, o nosso foco, o foco da igreja, tem que ser no alto. Porque, como ele disse, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem outro versículo que Paulo fala que ele sabe como viver em abundância e ele sabe também viver como quando ele não tinha nada. Quando ele estava com os romanos, ele vivia como os romanos, não no pecado, certo? Como nos gregos, ele falava para que os gregos entendiam. Então, essa adaptação, estamos vivendo exatamente um desses tempos. Jesus está para voltar, para buscar a igreja dele. Em breve, esses tempos são os começos das dores. Isso tem que servir como uma alerta. Nós temos que fortalecer a nossa fé. E jamais deixar essa igreja linda, maravilhosa que vocês têm,
que eu tive o privilégio de visitar um dia. Meu pai sempre conta das pregações, dos louvores maravilhosos. Ele manda vídeo. Toda semana a gente liga, ele comunica, mostra e fala sobre vocês, certo? Jesus disse que o mundo iria nos reconhecer como os discípulos dele, como? Através do amor entre nós. Esse é o sinal que mostra que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Amém? Se você não estiver sozinho aí em casa, fala para o seu irmão, você é um discípulo de Jesus. O nosso foco está no alto. Amém? No céu. Eu e minha esposa, nós várias vezes pregamos para os jovens aqui da igreja. Todo segundo sábado, ou às vezes todo sábado, temos culto de jovens, tem teenager, tem jovens mais velhos, certo? E uma das perguntas, de vez em quando, por que aqui na Suíça é um país muito abençoado? Aqui não falta nada. Ninguém tem que passar fome, todo mundo tem onde viver, muitos têm carro e tudo, etc. Então, pensam que não conseguem imaginar quão importante é Deus, quão importante é a eternidade. E que tudo isso aqui passa, certo? E pergunta, mas o que terá a mais no céu? Aí eu dou um exemplo de vez em quando para ajudar a entender quão pequeno que nós somos. Eu sou engenheiro de software aqui na Suíça, trabalho numa empresa, junto com médico, junto com outros engenheiros, e tenho muito a ver com matemática e tudo isso, então eu gosto de números. Então, eu vou pegar só um minutinho para falar sobre isso, mas se você não entender tudo, não faz mal, não. Na nossa galáxia, que Deus criou, tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas, certo? Uma estrela é o nosso Sol. Tem 100 bilhões outros. Se você tiver um computador que conta 10 bilhões de estrelas por segundo, em 10 segundos você conta todas as estrelas da nossa galáxia. Amém? Sabe quanto tempo levaria para um computador desse contar todas as estrelas que nós conseguimos ver com o telescópio daqui da Terra? Contando 10 bilhões de estrelas por segundo, levaria 10 milhões de anos. Contando 10 bilhões de estrelas por segundo. Aí eu falo, o seu Deus criou elas em um dia. Imagina só na eternidade tudo que iremos fazer. Se você já precisa de uma vida inteira para conhecer o mundo que estamos, imagina na eternidade, nessa quantidade, nesse tamanho. O nosso futuro é Nova Jerusalém. O nosso futuro é o céu. Nossa esperança não está nesse mundo somente, mas no alto. Aí eles conseguem imaginar a grandeza de Deus, do Deus que eles servem. Amém? E Jesus nos dá abundância. Não nos falta nada. Com Ele temos tudo. Aí você pode falar, pastor, mas isso é para você, pastor, que está na Suíça, certo? Quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Você é um discípulo de Jesus. Nunca esqueça disso. E Jesus disse que ele dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele não disse isso só para os pastores, diácono, obreiro. Ele disse isso para quem é discípulo.
Quem crê nele, quem segue a Jesus Cristo. Esse tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. No céu, não vai faltar mais nada. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais luta. Então, essa ferramenta de autoridade, ele nos deu para aqui. Temos que discernir quando vêm os ataques. Não é o seu irmão que te ataca que é seu inimigo, não. Não é alguém que fala mal de você, não. Temos que orar para todos. Mas você tem que discernir que o seu inimigo é o Satanás. E você tem que usar a autoridade que Jesus Cristo te deu para repreender ele. Aqui na terra é o momento de fazer isso. Quero ler Marcos 16, versículo 17. Me fala se eu estou correndo muito rápido, viu? Em Marcos 16, 17 está escrito assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém? Você pode ler na sua Bíblia, está escrito aqui. Porém, está escrito aqui: e estes sinais acompanharão aos pastores, aos diáconos, aos obreiros. Está escrito isso? Está escrito aos que crerem. Se você crê em Jesus, você está incluso, a sua vida está incluída aqui. Esse poder. Glória a Deus, aleluia. E você é um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Como eu também sou. Uma vez eu tive uma visão e na minha frente estava Jesus sentado no monte. Eu sabia que tinha outros discípulos do meu lado e não dava para ver o rosto de Jesus porque era tipo um pôr do sol. E era uma cena maravilhosa. A gente não pode nem falar com palavras como é. Mas o que Jesus Cristo falou para mim, ele falou assim: você é meu discípulo porque você faz aquilo que eu te mando. Então, se você não sabe se você é um discípulo de Jesus, pergunta se você faz aquilo que ele te manda. Amém? Lê a palavra. Nunca desvia da verdade. A palavra de Deus, ela é Deus. Em João está escrito que ele é o verbo, ele se tornou carne. Amém? Se você quer medir a temperatura, se você é discípulo de Jesus, leia a palavra. A palavra, ela te confronta com amor, ela te exorta, ela te corrige. Enquanto estamos nessa terra, devemos dar permissão para o Espírito Santo nos corrigir. Muitas vezes ele usa um irmão, ele usa o pastor que ele escolheu para nos exortar. Vamos receber isso com amor para nós progredirmos na fé. Se a gente não muda, a gente também não melhora. Amém? A gente enferruja, a gente fica parado no mesmo lugar. Então, uma confrontação todos os dias. Talvez você pode pensar assim: mas você está vivendo na Suíça, para você tudo é mil e maravilhas. Quero falar em Timóteo, em 2 Timóteo 3,12. Eu tenho mais 5 minutos, pastor? Fica à vontade, irmão. Está escrito, Paulo fala no capítulo 3, versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. No Brasil, é outro tipo de perseguição do que aqui. Na China, na Rússia, é outro tipo. Tem lugares onde você não pode pregar o evangelho com liberdade.
aqui também existe perseguição. De outra forma, outros desafios. Amém? Eu me lembro de um testemunho, quero contar um testemunho. Tem vários testemunhos, muitos testemunhos para fortalecer nossa fé. Mas o diabo tinha acostumado de sempre me atacar durante o nascimento de um dos meus filhos. Na primeira vez, o nascimento da minha filha, a Lia, foi um ataque financeiro brabo. Mas eu venci com a força de Deus. Levantava todo dia e falava, esse é o dia que o Senhor nos fez. Amém? E eu me alegrava no Senhor. Uma semana antes do meu filho, Noah, Davi, nascer, eu fui no médico porque eu estava com dores de cabeça que não passavam. E eles fizeram lá uns testes comigo e a médica falou, isso indica tudo que você tem câncer de cérebro. Né? Nós vamos fazer mais testes de sangue, tudo para ver, etc, etc. Mas, de novo, na semana do nascimento de um filho, mais um ataque de Satanás desse jeito. Eu me lembro que eu saí daquela clínica, eu amarrei o diabo, dei um grito no céu e entreguei nas mãos de Deus. E quando eu saí daquele lugar, eu estava liberto completamente. Eu esqueci daquele diagnóstico primeiro que a médica tinha me dado. Um mês depois da alegria do nascimento, depois de tudo, chegou uma carta do médico, com o exame indicando que não tinha nada, e a dor de cabeça também tinha passado. Foi um ataque do diabo, mas eu usei a autoridade que Jesus me deu, e Ele deu para cada um de vocês também. Quando vier um ataque, use essa autoridade. Amém? Usem essa autoridade, porque ela é real. É a força de Deus. Como eu li no começo em Isaías, também um dos Espíritos de Deus, o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento. Então o Espírito Santo nos dá força para discernir se é algo normal. Nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que fazer a nossa parte, mas também quando é um ataque. Amém? Aleluia. E para terminar, Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ninguém é sozinho. Você pode estar sozinho na sua casa, mas você não está sozinho. Tem pastores, tem uma igreja que ora por vocês. A oração é a base de tudo. Vocês lembram quando Jesus levou os 3 discípulos, João, Tiago, Pedro, no Monte da Transfiguração? Está escrito lá que depois de 6 dias, Jesus estava em oração 6 dias. Depois de 6 dias, ele levou os discípulos lá, foi transfigurado. Durante aquele dia desse milagre, os discípulos estavam tentando o dia inteiro expulsar um demônio de um filho de um pai lá. Não conseguiram. Quando Jesus desceu, ele ouviu toda a história, ouviu o pai, etc. E falou, chama o filho. O que ele falou depois? Sai. E o demônio saiu. A oração é a base de tudo. Hoje eu estou pregando aqui, o pastor Derones falou que os pastores estavam em oração por esse momento, pela essa pregação, por esse domingo. Amém? Eu estou aqui por causa da oração deles, das orações inúmeras dos meus pastores aqui na Suíça, o pastor Renato, a pastora Lauzir, que todos os dias oram pelas nossas vidas. Os meus pais, que devem já estar com o joelho cheio de calo, de tanto orar por mim e pela minha família. A oração é tudo. Amém? A oração do justo
Está escrito. O versículo só está em alemão na minha cabeça. Mas é muito forte. Amém? E talvez para você, que você se sinta afastado de Deus, use esse momento para chegar mais perto. O último versículo que eu vou ler. Deuteronômio 30, versículo 4. Olha só que Deus maravilhoso que você serve. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Se você estiver no fundo do poço, cheio de pecado, longe de Deus, como Jonas, no abismo, na barriga da baleia, na escuridão, se você hoje arrepender, olhar para cima e der um grito, não importa quão longe você está dele, ele vai até lá te pegar, te segura na sua mão e te traz para perto dele. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te dado mais fé, mais força, mais coragem para começar a sua semana amanhã. Eu deixo a bênção e a paz do Senhor para todos vocês. E mais uma vez, um abraço nosso aqui da igreja de Zurique, da Suíça, com muito amor. Nós amamos vocês. Quero agradecer pelo amor que vocês têm com meus pais. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.